repetimos o trabalho com a soja. E os resultados foram os mesmos. Então, eu digo para vocês, ainda mais considerando o que tem chegado de soja para nós, 14% é uma loucura. Não secar até 14%, tentar manter a soja com 14% dentro do silo. Entendeu? E aí entra uma segunda situação. O que eu tenho feito para manter quem mantém a soja com 14% dentro do silo? Que é um problema muito maior do que simplesmente manter. Para vocês terem uma noção, para você manter soja com 14% dentro de um silo, você tem que estar armazenando ela com umidade relativa próxima a 80%. Se você não estiver armazenando, aí o seu produto não está mais com 14%. Na hora que você mede, está 14%. Por que ele está 14%? Porque ele já perdeu tanta matéria seca que na matemática ali ele vai estar com 14%. Eu estava conversando ali com o Rodinei ali. Se você pegar um grão de soja com 14%, em uma semana ele pode passar 20% sem ele ter ganhado nada de água. Simplesmente com o quê? Perdendo matéria seca, respirando. Se ele perde matéria seca e a água dele não varia, o teor de água vai aumentar. Que foi o que aconteceu. Esse milho com 28%, com 6 dias ele já estava com 38% de umidade no caminhão. Então, essa questão da umidade, gente, é muito séria. Quando eu falo a questão do 13%, algumas empresas que depois que eu conversei, que nós fizemos alguns trabalhos rápidos, passaram até para 12,5%, você tem o quê? Como resultado final? Uma massa maior, porque o grande problema e o grande erro de se pensar 14% foi o que eu disse antes. Você vai manter a 14% achando que você vai ter uma massa maior no final, e não vai. Não vai. É simples. Faça um experimento na unidade armazenadora de vocês. Peguem um cano PVC, faça vários furinhos nele, coloca lá dentro 100 quilos de produto e enfia no meio da massa. Um com 14, outro com 12 e outro com 13. Depois de furado para quê? Para ele respirar como o outro respira. Depois de 6 meses, tira o 100 quilos, vê quem vai estar com a massa maior, se é o 14. Então, essa falsa concepção, não, porque eu até entendi, Diego, e isso a gente escuta bastante, de que, mas a gente precisa fazer dinheiro, mas se manter com 14 não vai fazer dinheiro, vai perder, é matemática. Então, sim, preciso. E para isso, nós estamos baseando em quê? Em pesquisas científicas e tudo mais. É preciso cada vez mais, para dar sustentação ao que eu estou falando, que vocês, concordo plenamente com o Diego, que vocês possam cada vez mais também fazer um monitoramento. Quem entende de massa específica, que é massa sobre volume, eu falo isso nos meus treinamentos. Na hora que você bater um olho para o silo, que você vai ver ali cada anel, você tem que ter capacidade de falar, nesse anel aqui está o produto da gleba A, B e C. Nos anéis superiores está o produto que veio lá de tal lugar. Mas como que é possível saber isso? O grão não tem DNA, não, mas ele tem massa. Se ele tem massa, você transforma para volume, você sabe qual é a posição dele dentro do silo. É matemática. Não precisa computador, não precisa nada. Concordo com o Diego. Às vezes, se você vai fazer um manejo de aeração, se você não sabe qual é a temperatura externa adequada, qual é a temperatura da massa, há quanto tempo vocês têm feito manutenção dos termopares de vocês? Vocês têm noção que o termopar, às vezes, você dá uma diferença ali, por si só, pela natureza dele, de 4 a 5 graus Celsius? Quem aqui já usa sensores digitais? É completamente diferente a situação. Então, assim, eu vou reforçar a minha fala. Vocês conhecerem a unidade de vocês, saberem aonde o calo de vocês aperta, perfeito. Mas, mais do que isso, vocês têm que saber o que eu estou colocando dentro da minha unidade. Não existe milagre, não existe. Aí, por exemplo, um dia, no meu último treinamento, o cara cismou que o que eu estava falando não era certo.
Não, porque aqui a gente nem cobra quebra técnica dos nossos cooperados. Que a gente faz tudo tão bem feito. Falei, é mesmo? É. Falei assim, então vamos rastrear? Vamos. De cara. Então, aqui, por exemplo, esse produto deu uma pioradinha, eu peguei um pouco daquilo. Mas misturando, meu amigo, misturando até corintiano que não presta, passa a prestar. Só botar uma camisa do Flamengo nele. Entendeu, gente? Quem me conhece sabe que eu brigo com corintiano, mas infelizmente eu durmo todo dia com uma corintiana. Então, gente, eu acho que é preciso cada vez mais a gente buscar informações e usar essas informações para nós mesmos. O que o senhor falou, o senhor ter esse conhecimento é importantíssimo para que eu escute o seu, escute o dele e a gente poder regionalizar. No Rio Grande do Sul, essa mesma cooperativa que a gente está lá fazendo o trabalho, esse ano teve 10 dias com temperatura na faixa de -3 a 2. Aí à primeira vista, todo mundo faz aeração. Fazer aeração com a temperatura dessa, você está matando o seu produto. Chegou a 15 graus, que é o perfeito do perfeito, qualquer coisa para baixo não compensa dinheiro jogado fora. Não melhora em nada, você só está gastando dinheiro. Então, assim, essa regionalização é cada vez mais importante. Conhecer o que há de novo, por exemplo, eu comentava isso com o Silvio, eu não consigo conceber no Rio Grande do Sul, com temperaturas baixas como tem, silo que não tem ciclo A. Eu não consigo conceber, e você anda lá, é poucos. É muito mais no centro-oeste, você vê o ciclo, ou eu estou mentindo, vocês que trabalham junto com a empresa. É um contrassenso todinho. Né? Porque por que eu estou falando do sul? Porque o up de armazenagem começou no sul, lá 40, 50 anos atrás. Hoje, tudo que eles produzem é a capacidade estática que a gente tem no Mato Grosso, que produz duas vezes isso. Tem capacidade de armazenar 30 e produz 68 milhões de toneladas. Mato Grosso. O sul produz 30, ou seja, tudo que eu tenho de espaço no Mato Grosso, eu armazenaria tudo do sul. Então, se a gente precisa, a fala do Rodinei da chefe é perfeita. Nós, no Maranhão, tentamos fazer o mesmo modus operandi que a gente fazia em Sapezal. Sapezal, muito quente e muito seco. Maranhão, muito quente e muito úmido. É completamente diferente.